Olá, tudo bem com você? Eu sou o psicólogo Adriano Serra e hoje eu quero falar com você sobre dinâmica familiar, mais especificamente a dinâmica entre os irmãos, tá? Uma dinâmica muito típica para quem para quem veio de uma família numerosa e vou utilizar de uma entrevista para exemplificar a dinâmica familiar a qual eu quero falar com vocês hoje, tá certo? Vou utilizar a entrevista Você que da me contou. Simária que ela cedeu ao Léo Dias, né? A Isso. Simária da dupla Simone e Simária. Vocês sabem que a Simária ela está se afastando dos palcos por um tempo e isso tem um pouco a ver com a relação entre ela e a irmã, né? E vou utilizar de trechinhos dessa entrevista para ir exemplificando um pouco do que eu quero falar com vocês, tá bom? Mas antes você se inscreva aqui no meu canal. Quando você faz isso, você notifica o YouTube que esse assunto é interessante, ele entrega para mais pessoas, você ajuda o meu canal a crescer. Afinal, é um canal que está iniciando e se você clicar no sininho, o YouTube também notifica você que eu lancei novos vídeos, tá bom? Então, se inscreva no meu canal, clique no sininho e vamos aprofundar nesse caso Simone e Simária e, consequentemente, o caso de todos nós. Muito bem, pessoal. A primeira coisa que nós temos que entender é que essa entrevista ela foi feita com uma finalidade. Foi falar, né, da vida profissional da Simária e um pouco sobre esse distanciamento dos palcos que ela vai fazer e, consequentemente, então, vem à tona o problema dela com a irmã. Mas para nós entendermos essa questão profissional, nós temos que entender primeiro um pouco da história de vida da Simária. E é por aí que eu vou começar. O que ela conta nessa entrevista é que ela é a irmã mais velha e que desde muito pequena ela tinha que ajudar a mãe com os afazeres de casa e com os cuidados com os irmãos. Coisa que é muito comum para todos nós brasileiros, né? O irmão mais velho fica como uma espécie de cuidador também, de vice-mãe ou vice-pai na relação. Consequentemente, então, é a pessoa dos irmãos que acabam tendo mais responsabilidade colocado sobre as costas, né? E isso se agrava, então, quando, aos 10 anos, o pai da Simária falece. E, consequentemente, então, agora eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que dar um jeito de prover o seu próprio sustento. E Simária, então, já aos 14 anos, já tinha uma carreira artística e bancava a sua família, tá certo? E outro contexto é o contexto da própria entrevista, que acontece em meio a um monte de notícias, de polêmicas envolvendo a dupla, e é claro então que o Léo Dias vai entrar em cada ponto dessas polêmicas que saíram aí na mídia. Então, vamos assistir a abertura da entrevista e logo depois então eu comento um pouco mais sobre o assunto. Por fim. Olá, amigos de Metrópolis. A entrevista de hoje é muito especial. Ela está completando 40 anos, é uma das maiores cantoras do Brasil, explode de verdade e marca a música brasileira, Simária. Oh. Olha, nunca fiz uma entrevista tão perto da pessoa assim. Mas é porque eu sou carinhosa, eu gosto de Eu estar perto sei. das pessoas, eu não gosto de... Eu canto, Léo, olhando no olho das pessoas. Quer me matar é botar o povo longe de mim no palco. Botar uma distância. Sabe aqueles trem que separa o artista? Eu viro giraia. Se eu pudesse, eu descia, arrancava as grades. Eu já fiz isso. E o meu empresário falou, sabe o que pra mim? Tu é doida, o contratante vai morrer. Eu digo, O que nós vemos nesse primeiro trecho é o Léo Dias de cara nos dizendo que houve uma quebra de padrão. Ele que normalmente entrevista as pessoas com um pouco mais de distância, nesse caso, pela primeira vez, ele está entrevistando alguém que está ali coladinho com ele. E a Simária, de forma muito espontânea e até muito íntima, haja vista a roupa que ela está vestindo nesse momento, justifica essa quebra de padrão, argumentando que ela é muito afetuosa e que ela quer essa proximidade sempre com as pessoas. Ela sempre tenta trazer os seus fãs para muito perto, porque isso faz muito bem para ela na argumentação dela. Esse início de entrevista pode nos indicar um pouco sobre como a Simária funciona. Afinal de contas, o que ela está propondo é que, em nome de uma afetividade, ela se aproxima através dessa afetividade, que talvez ela não perceba que em alguns momentos pode soar agressivo,
né? Afinal de contas, ela entra no espaço profissional do outro e agora esse outro precisa desenvolver o que sabe, mas dentro do formato que ela propôs. E aí nós vamos ver agora o próximo vídeo e nós vamos ver então ela própria falando de como ela se posiciona frente à equipe. Afinal de contas, ela vai dizer no final do vídeo que se não tiver a mão dela, não fica bom. Então, vamos ver o próximo vídeo e aí depois eu comento com mais profundidade esse funcionamento aqui com vocês. Cuidando de um aniversário enorme. Que, você tem noção de quantas pessoas estão envolvidas? Eu vi, é gigantesco. Você tem noção que eu fui pessoalmente escolher os pratos? Você tem noção que tudo que está aqui foi desenhado, a arte, desde o nome, Perfeito. desde a ideia do Simária Faz 4.0. Cara, saiu de mim. Fora isso, é dirigir um time do digital inteiro. Você não acha que isso sempre, desde que eu te conheço, desde que eu fui apresentado a vocês, eu me lembro de um DVD. Porque eu tava lá, né? Não, que você estava lá bem antes do DVD começar. Uhum. Você estava checando os cantos do palco. E todo um público já entrando e você lá no palco. E vocês não estavam no bastidor. Você toma para si todas as... Você não acha que você erra nesse ponto? De chamar a responsabilidade para si em tudo, quando você pode, em alguns momentos, delegar funções. Como, por exemplo, a sua festa. Você tá entendendo? Deixa eu falar uma coisa a você. Foi tudo delegado. Mas quando tem o toque da Simária... Perfeito. É tudo diferente. Eu sei disso. E tem mais uma coisa. Tá aqui a Dai, tem o Paulo Vitor. Você pode entrevistar a minha banda todinha. Isso é para poucos, Léo. Isso são para as pessoas escolhidas. O quê? Esses 10 trejeitos, esses dons, essas coisas que Deus me deu. Se eu não fizer, não sai do jeito que tem que sair. Aqui nós já vemos mais claro aquilo que eu estava falando, né? Imagina só, a banda Simone Simaria, eles têm um número muito grande de profissionais por trás, ajudando na organização de tudo. No entanto, a Simaria, ela precisa ir lá e checar os 4 cantos do palco, já com o público chegando, né? E é essa a questão aí que o Léo Dias está levantando, se ela precisa mesmo de todo esse estresse, se ela precisa chamar toda essa responsabilidade para ela, né? E ela vai entender que sim. Mas eu queria fazer com você aqui um exercício de imaginação. Tá? Imagina o que acontece com a Simária antes de qualquer projeto ou antes do início de um evento. Não é? É esse exercício que eu quero fazer com você. Na minha cabeça, o que se passa é que ela tem algum tipo de desconforto antes do show. E aí, dentro desse desconforto, ela começa a ficar agitada, ela começa a ficar impaciente. E aí pinta uma insegurança e pinta uma desconfiança na mente dela. E ela precisa se livrar desse sofrimento. E um jeito dela se livrar desse sofrimento é projetando para fora dela essas questões. E é aí então, e ela faz isso então, pensando que pode ser que alguma coisa não vai dar certo. Talvez uma determinada coisa não está adequada ou não está bonito como deveria estar. E aí então, já possuída pela ideia de que algo está errado ou de que algo pode estar errado, ela vai então conferir tudo pessoalmente. E aí ela vai caçando nos cantos do palco, em tudo o que compõe o cenário, e ela encontra então alguma coisa que poderia ser de uma outra forma. E aí ela a modifica. Enfim, o ato de modificar é como se anulasse aquele sentimento de desconforto dela. Agora que eu resolvi a questão, então eu posso ficar segura, eu posso ficar confiante, porque eu sei que tudo dará certo. E aí ela entra então para o palco com tranquilidade e com certeza, não é? Então é como se fosse um ato de anulação, né? Isso que ela realiza, né? É semelhante, por exemplo, na história da Branca de Neve, né? A rainha da Branca de Neve, uma mulher linda, toda poderosa, é a rainha do império, né? No entanto, o espelho confirma para ela que ela é a mais bela,
mas no outro dia a rainha volta para o espelho com a mesma dúvida. Porque a fala do espelho acaba não confirmando de fato dentro dela a dúvida que ela tem, né? E aí o problema então da rainha da Branca de Neve é sempre voltar para o mesmo dia com a mesma dúvida. O problema da Simária é sempre no outro dia voltar com o sentimento de que as coisas não foram feitas de forma adequada, como se fosse ela faria, não é? Então, essa dinâmica provavelmente gera algum tipo de desconforto na equipe, mas não é intencional, porque provavelmente o psiquismo dela só esteja usando disso para anular o sentimento de desconforto. Ela pensa em todas as variáveis, ela é essa parte pensante, né, da dupla, que consegue pensar em todos os pormenores e, consequentemente, então, impedir que algo dê errado. Mas é claro que esse pensamento obsessivo, ele parte de um sentimento de desconforto. E aí, então, ela vai lá e entra no espaço profissional das outras pessoas da equipe, né? E aí a equipe, então, realmente tem que funcionar como o Léo Dias teve que funcionar. Eles têm que fazer aquilo que eles sabem, mas dentro agora do formato proposto, certo? E aí, então, essas questões vão se complicando, né? Vamos para o próximo vídeo e aí vamos adentrar um pouco, então, na história que pode estar por detrás desse tipo de comportamento. Mas você entende que esse seu jeito, às vezes, choca? Demais. Porque, assim, as pessoas, quando forem ver essa declaração, falam assim, nossa, ela tá subestimando a Simone. De jeito nenhum. Você tá entendendo? Eu já entendi isso faz tempo. Quando você fala que você tem a visão e ela vai no fluxo... Tá, e aí, vou mentir? Eu vou ter que ser verdadeira Mas só para... sou prepotente. Você não acha que sou prepotente? Não. Não? Sabe por quê? Porque brasileiro está acostumado. Brasileiro está acostumado a dizer que o bonzinho é quem levou o chifre. A vítima. A vítima. O que o Léo Dias está trazendo para nós nesse momento é uma dimensão da história que talvez a Simária não esteja se dando conta, que é como as pessoas experimentam essa postura dela, né? E aí, então, ela racionaliza essa questão, né? Dizendo que no Brasil as pessoas não podem ser empoderadas. E realmente, nós temos uma cultura onde as pessoas precisam ser humildes. E humildade significa falsa modéstia. Eu não posso assumir os talentos que eu tenho, não é? Só que, por outro lado, gente, ter uma imagem positiva de si, ter uma autoestima, assumir essa autoestima, não pode assumir o lugar da vaidade e de arrogância também. Então, encontrar esse meio termo, onde eu não assumo uma postura de falsa modéstia, mas também não assuma um pensamento muito grande de si mesmo, que soa até arrogante para os outros, é uma construção de uma sabedoria que vai se firmando ao longo da vida. Mas eu tenho a impressão, por essa entrevista, que a Simária está conseguindo encontrar esse espaço. E a gente começa a ter essa noção quando ela começa a contar, então, como que ela se encontrou dentro das suas músicas. Ela nem tinha percebido isso anteriormente, mas ela percebe que mesmo as músicas que não foi ela que compôs, mas que foi ela que escolheu para cantar, refletia indiretamente um pouquinho da sua história e um pouquinho de quem ela era, né? E esse insight, então, nós podemos pensar como um momento de virada nesse mundo mental da Simária. Vamos ver ela mesmo comentando isso e aí eu volto, então, a comentar com vocês. E a gente escreveu isso. E tem sempre nas suas músicas uma virada de jogo, né? Tem um tipo... sofre, mas vira o jogo. É uma mensagem de Deus. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. É uma mensagem do Senhor. A intenção é sempre essa. É tanto que eu estava fazendo uma leitura da minha vida nos últimos meses e tudo que eu escrevi foi para mim mesma. É mesmo. Por Deus na terra, no céu. Por Deus. Então você se coloca sempre na situação desse personagem central das suas músicas. Exatamente. Entendi. Mas não é só isso. Eu penso também no
povo no geral. Não, mas você se coloca nessa situação, mas situação que você, como mulher... Sem saber, mas foi sem como saber. mulher brasileira, passa e divide a mesma opinião que milhares de mulheres. Eu não sabia, fui descobrir agora, com 40 anos. Entendi. Que as letras que eu mesmo escrevi eram pra mim. Ah, entendi. Entendi agora. Tu entendeu? Entendi. Muito bacana esse trecho, né, pessoal? Então, a Simária, ela vai se dando conta que, de certa forma, todas as letras que ela escreveu falavam dela mesma. E mesmo aquelas letras que não foi ela que escreveu, mas que foi escolhido por ela e elas gravaram, diziam um pouco da história dela. Ela vem se dar conta disso agora apenas recentemente, né? Mas é um insight muito importante, porque ela vai percebendo que existe um sonho recorrente, né? Então existe uma situação muito difícil de sofrência e que no final das músicas sempre termina em superação, né? Sempre termina para cima. E essa é a história dessa dupla. Eles começam numa situação muito pobre e hoje estão numa situação bem abastada, né? Ela começa antes do show com um sentimento de desconforto, vai até o palco, modifica alguma coisa, anula esse sentimento e termina o show dela gloriosa. Ela entra para a entrevista com o Léo Dias com a sensação de que será uma entrevista polêmica, mas ela anula aquele sentimento de desconforto, propondo um ambiente de muita intimidade e muita afetividade e depois termina a entrevista de forma positiva, né? E mesmo assim, provavelmente esse momento, onde ela vive uma relação de muito estresse, onde ela tem que fazer 30 shows por mês, onde ela fica sem comer ao ponto de passar mal e não conseguir subir num palco depois, sem conseguir conviver com as filhas da forma que se deveria, né? Enfim, ela vai se dando conta de que ela não precisa se estressar tanto, que ela não precisa se sobrecarregar tanto, que ela não precisa ficar assumindo toda a responsabilidade sobre as suas costas e que, portanto, ela pode relaxar, ela pode ser um pouco mais Simone. E, é claro, ela vai exigir que a Simone seja um pouquinho mais Simária. Então, vai surgindo um movimento então, de superação do problema da dupla. Então, provavelmente aí, daqui a alguns dias, nós vamos estar ouvindo as duas cantando com músicas novas em cima do palco e com esses problemas resolvidos, né? Ou vão ser felizes separadas, né? Mas mesmo assim vão continuar felizes e se amando como irmãs, né? Então, como a história inconsciente das duas é uma história de superação e elas vão se dando conta agora até de quanto isso está presente, inclusive nas suas próprias letras, eu imagino que é só sucesso que a gente ainda pode esperar, tá certo? Eu aconselharia a Simária a buscar, sim, uma ajuda profissional, né? Para ir passando por isso com mais facilidade e com mais assertividade, né? Mas a minha expectativa, então, é que a história se repita, né? Que ela supere e as coisas ficam maravilhosas como sempre tem sido o final delas, tá certo? Então é isso, pessoal. E eu acho que essa dinâmica ela é muito comum em todas as famílias, né? O irmão mais velho sempre assume os cuidados com os irmãos, né? Sempre vão ser uma espécie de vice-pai e de vice-mãe, né? Tendo que assumir a proteção dos irmãos mais novos, né? Vai receber responsabilidade mais cedo e isso acaba que tem os seus lucros, né? No sentido de que é uma pessoa que está pronta para a vida mais cedo, como foi o caso da Simária, mas por outro lado tem um lado dela que fica atrofiado, que é esse lado onde ela não consegue deixar de se importar, onde ela não consegue relaxar, onde ela não consegue desligar, não é? Então, enquanto os irmãos mais novos normalmente conseguem isso com mais facilidade, conseguem não se importar com mais facilidade, não é? Então é uma dinâmica que é muito comum, né? E também fonte de muito conflito em todas as famílias, né? E nós podemos superá-las conforme a gente vai se dando conta do que é que está em jogo, né? É como se o passado não ficasse no passado,
e estivesse ainda aqui determinando o funcionamento da dupla, né? A hora que elas se derem conta de que a Simária não precisa mais ser a irmã mais velha, de que a Simária não precisa mais ser o pai da família, as duas então podem se relacionar de igual para igual com o respeito que se deve, né? Então é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, e eu peço que vocês continuem aqui, se inscrevam no meu canal, clique no sininho para você recebendo os próximos vídeos, tá joia? Muito obrigado pela atenção de vocês.